Olá, eu sou a Cláudia Machado, professora de inglês, e vou ajudar você a se preparar para a prova do Detran. A banca responsável por tal certame já elaborou outras provas e neste módulo nós vamos fazer essas provas juntos. O propósito é passar para vocês traços, né? O perfil das questões, elas se repetem, eu já fiz uma pesquisa e pude observar que a gramática é muito trabalhada, né? As questões envolvendo conhecimento gramatical são muito frequentes ao longo dessas provas. Bem, isso é bom, né, para quem já tem um certo conhecimento da língua inglesa, mas requer, né, uma atenção especial, porque há algumas pegadinhas, né, e eu vou passar para vocês o máximo de informações, né, informações cruciais para que você tenha um êxito, né, o êxito necessário em tal certame. Então, eu sempre gosto de começar a fazer essas provas observando, né, indo direto para as questões. Por que costumo fazer isso? Por que tenho este hábito? Porque há questões que podem ser resolvidas sem necessariamente você ler o texto. E isto é uma vantagem, né? Porque você ganha tempo, você não precisa ler o texto todo para resolver, né, as questões. Nós vamos começar com uma prova realizada, foi elaborada para advogados, né, concorrentes à vaga de advogado na Companhia Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. Tá? Ela foi realizada no ano de 2011 ou 2012, ou seja, é uma prova recente, né? E conforme eu disse, né, aqui está o texto, é geração Y, que é o título, né? E eu vou direto às questões, ok? Para que podemos ter uma ideia, tá? De como elas aparecem. Vejamos, a questão número 1, ela não pode ser feita agora porque eu preciso trabalhar com o texto, eu preciso ir ao texto. A número 2 também, ok? A 3 também é muito comum, essa banca, pelo que eu pude observar, ela deixa alguns gaps. O que são gaps? São espaços ao longo do texto, aqui ó. Espaço 1, né? Aí depois espaço 2. E aí o que ela faz? Ela coloca as opções aqui e você vai escolher uma que se encaixe aquele espaço, tá? Então eu preciso trabalhar com o texto. Na questão número 4, a questão número 4 é muito interessante, porque é a interpretação e a resposta vem em português. Isso ajuda muito, né? Na hora que você estiver lendo o texto. Aqui a questão de vocabulário, ele quer que você diga o que significa craves, né? A número 3 também é de vocabulário, significado, né? A tradução. A número 7 a gente pode resolver agora, tá? Por quê? Ele pede o seguinte: consider the passage. Esse trecho foi tirado do texto, né? E ele diz assim: the fast track has lost much of its appeal for Generation Y. Where is the verb or the verbal locution and what is its verb tense? Bem, o que ele quer aqui é que você identifique nesse trecho o verbo ou a locução verbal e depois diga qual é o tempo, né, que ele está sendo conjugado. Bem, então vamos começar aqui. Nós temos que observar uma coisa. No inglês, a estrutura frasal, né, é sujeito, verbo, né, e os seus complementos. Então, quando subimos, né, pegamos o trecho aqui, ó, observamos, né, que deu o centro disso aqui, porque o centro é o verbo, né? Ele está bem aqui, ó. Has lost, tá? Bem, aqui você vai ter o sujeito, the fast track, né? E aqui você vai ter o complemento, tá? Bem,
Como você pode observar, eu estou trabalhando com uma locução verbal. Você tem a combinação, né, do auxiliar has mais o verbo no particípio lost, tá? Esse verbo aqui é o verbo lose, tá? Que é perder, né? Lose. O passado de lose é lost, o particípio é lost, tá? Bem, vale a pena investir um tempo estudando pegando uma lista de verbos. Essas listas são facilmente encontradas em dicionários e lá você tem os verbos, né, na forma infinitiva, no infinitivo, perdão. Depois você tem no passado simples, uma coluna no passado simples e uma outra coluna no particípio passado, ok? Bem, então olha só, vejamos aqui. Você tem, quando você cai para as opções, você observa o seguinte. Vejamos aqui a primeira, lost much. Bem, muitos de vocês conhecem a palavra much, né? Na expressão how much, quando você pergunta o preço, né? Ou quando você diz assim, I love this thing very much, né? Então o much, ele não tem nada a ver, né, com verbo, né? Ele aparece como quantificador, né, ou dando intensidade. Então você já descarta aqui a possibilidade do much estar relacionado a alguma questão envolvendo verbo, tá? Muito bem. Logo depois, na opção, no item B, né, na opção B, você tem a palavra appeal. E aí o que acontece? Quando você está na parte do complemento, né? Você tem aqui, antes da palavra appeal, você tem o its, que é um possessivo adjetivo. Então, só pra gente lembrar aqui, tá? Possessivo adjetivo, my, your, his, her, its, our, your, their, né? Então, o que é o possessivo adjetivo, né? O possessivo adjetivo, na língua portuguesa, ele vem adjetivando, ele tem o papel, né, de adjetivar o quê? Um substantivo. Então, depois desses possessivos adjetivos, obrigatoriamente você terá, né, não obrigatoriamente, porque eu poderia colocar assim, my red car, né, meu carro vermelho, quer dizer, logo após do my, você tem um outro adjetivo aqui, mas enfim, a quem esse my faz referência? Faz referência a um substantivo, que é carro. Então, significa o quê? Que esse appeal é um substantivo. Então, você já descarta essa possibilidade. Tudo bem? Ok? Ótimo. Então, só relembrando, possessivo adjetivo. Eu vou reforçar isso aqui porque tem uma questão envolvendo, né, o pronome possessivo. Então, vai aparecer novamente na mesma prova e é o there que vai ser a resposta da questão, tá? Então, esse tipo de palavrinha refere-se, né, ele tá ali ligado ao quê? A um substantivo. Ótimo. Então, ótimo. Então essa questão já está fora, né? Essa opção está fora. Aí vamos para a de letra C, certo? Beleza, realmente você tem aqui, ele destacou, né, a locução verbal correta, porém, quando ele foi classificar, ele colocou como presente simples. E se você conjugar o verbo lose, né, no presente simples, você teria alguma coisa assim, ó, the fast track, que é o sujeito, né, loses, na terceira pessoa do singular, no presente simples, loses much, blá 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 blá. Então, eu infelizmente não posso ficar com essa opção por conta da classificação feita aqui. Na D,
você tem o destaque apenas para lost e a classificação para present perfect. A questão agora é o seguinte, ele só destacou lost, que é o passado do verbo lose, perder, né? Só que ele classificou isso aqui como present perfect e não é. Na verdade, lost é o simple past, certo? Então, agora ficamos com a resposta, que é a letra E. Has lost, realmente é a locução aqui, tá? E ela está corretamente classificada como present perfect, tá? Então, aqui no caso, fast track perdeu, né? Perde, né? Muito para esse. Não é um texto que nós vamos traduzir exatamente, porque está fora do contexto, está arriscado a não ficar, né, bem, não ficar legal essa tradução. Agora, eu tenho uma observação a fazer com relação a essa classificação aqui dos verbos, tá? É uma dica que eu vou dar para vocês. Vou apagar aqui. Vamos lá. Se por acaso, né, aparecer na sua provinha uma questão envolvendo a classificação do tempo verbal e aparecer lá alguma coisa relacionada a perfect, você tem que ter em mente o seguinte: é necessário que o auxiliar have apareça. Esse auxiliar, ele terá um verbo principal com ele no particípio, certo? Então essa é a estrutura, tá? Essa é a combinação, esta aqui é a combinação para que podemos batizar de perfect. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, por exemplo, no caso, você tem aqui the fast track, eu vou substituir por it, que é a terceira pessoa, né? It has lost. Se por acaso, né, o sujeito fosse you, ficaria you have lost, ok? Como isso, né, como é que nós batizamos? É perfect? É. Por que é perfect? Porque você tem o auxiliar have, tudo bem? Ok? E você tem um verbo principal no particípio, tudo bem? Ok, então é perfect, você já sabe que é perfect. Agora, quando nós observamos o auxiliar have, você vê que ele está no presente. Então você vai colocar o que? Present perfect. Agora, se tivéssemos algo assim, it had lost. Você, né, ó, you had lost. Você iria batizar de perfect essa locução? Sim, porque você tem o auxiliar had, ok? E o verbo principal no particípio. Só que nós não colocaríamos present perfect, e sim o que? Past perfect. Gente, aqui eu só estou trabalhando estrutura, eu não estou explicando quando nós usamos o present perfect, quando nós usamos o past perfect, tá? Eu apenas estou explicando, passando para você a estrutura. Fique bem claro isso, ok? Agora nós vamos dar só uma adicionada aqui. Eu vou apagar aqui. Vejamos a seguinte situação. Olha lá. Se eu tivesse algo assim, it has. Peraí, vou mudar aqui. Olha só. I have been doing. Ok? Antes disso, vamos lá. Eu tenho aqui I am doing, que muitos de vocês, né, conhecem. I am doing. Então você tem o sujeito e logo depois você tem a locução. Muitos conhecem. O am está no presente, né? Present. Muito bem, o verbo to be conjugado no presente. E você tem o verbo to be mais a forma do verbo do no ing, né? Essa combinação é o que? Present continuous.
usamos esse tempo verbal para expressar ações que estão acontecendo no momento em que você está falando. No caso aqui eu estou fazendo, né? I'm doing the test. Estou fazendo a prova, né? Algo está acontecendo agora. Present continuous. Beleza. Agora, quando você olha para cá, I have been doing, você vê que há algo aqui que, opa, peraí, isso aqui, esse verbo do tá no gerúndio, muito bem. Você tem o been, que é o particípio passado do verbo to be, certo? Então, o verbo to be, passado, was, you were, não é isso? Passado simples, particípio, been, muito bem. E nós temos aqui também o auxiliar have. Então, nós já sabemos, né, que é o que? Perfect. E é o que? Present, porque esse auxiliar está no presente. Só que ele não é present perfect apenas. Ele é o que? Present perfect continuous. Ok? E se tivéssemos algo assim, ó? I had been doing. Auxiliar had. Então você já sabe que é o que? Perfect. Muito bem. Esse auxiliar está no passado. Past. Past perfect. E você tem o verbo principal na forma gerúndio. Então, past perfect continuous. Viu como é fácil, né? Estou trabalhando só a estrutura, não estou me preocupando em passar para você, por enquanto, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Não é, né? Essa é a nossa intenção por enquanto, ok? Muito bem, então eu vou apagar isso aqui e vou passar para a questão de número 10, porque essa questão, ela também envolve tempo verbal, ok? Muito bem, então vamos a questão de número 10, que ela diz o seguinte, olha lá, 10, olha lá. Which of the following alternatives, né? Então, qual das alternativas a seguir, follow, seguir, seguinte, né? A seguir, has the same verb tense, tem o mesmo tempo verbal as the sentence, como nessa, né? Nessa frase aqui, nessa oração que eu tenho aqui, ó. Olha lá, essa oração foi tirada do texto também, ó. Generation Y grew up with technology. Bem, você já mais ou menos tem uma ideia onde, né, o verbo, ele tá, o centro aqui, ó. Você tem o sujeito, geração Y, o verbo e depois você tem o complemento, com tecnologia, né? Então esse aqui é o verbo. E isso aqui, na verdade, é até um phrasal verb, né? E você tem aqui, ó, grow up, que é crescer, né? Essa geração Y, ela cresceu, né, com a tecnologia, sempre em contato com computadores, etc. Nós vamos ver isso lá no texto. Bem, grow, muitos conhecem até a marca de brinquedo Grow, né? É crescer, tá? Agora aqui, grow up é crescer física e mentalmente, tá? Não esse aqui, grow up, ele tem um significado, eu não posso dizer que o número de pessoas sem emprego está crescendo, não posso colocar grow up nesse caso, né? Eu não posso, né? Eu coloco grow. Grow up é crescer física e mentalmente, tá? Muito bem. O passado de grow é grew, certo? Então, essa frase aqui, ela está no passado simples, tá? Se ela tivesse no present perfect, aquele outro lá que a gente viu na questão anterior, você teria que ter o quê? O auxiliar. Qual auxiliar? Have. Então, olha só, o sujeito, né, generation Y, terceira pessoa, né? Então, você teria generation Y has, e o participio passado do verbo grow é o que? Grown. Então, has grown
up with technology. Tudo bem? Então, nós vamos ter que identificar aqui nas opções aquela, né, que tenha também o verbo no passado simples. Então, vejamos aqui, olha. She will go to school by car. Gente, você tem aqui o sujeito, she, logo depois você tem o verbo modal will e depois você tem o verbo go. Pelo que você pode observar, olha só, vai ser o verbo go que vai ser trabalhado ao longo da questão todinha, certo? Beleza, ótimo. Só que aqui o que aconteceu? Esse will jogou o go para o futuro, ou seja, ela irá à escola de carro. O meio de transporte que ela vai usar vai ser o quê? By car, né? Então qual foi a função do will aqui? Né? Foi jogar o verbo go para o futuro. Lembrando que se você tem uma frase assim, I will hire 10 workers. Mesmo que você não conheça essa palavra, você sabe que é o verbo, porque o will, ele, né, o verbo modal, ele vem, né, trabalhando, ele vem modificando o verbo principal, mesmo que você não saiba qual é o significado, tá? Muito bem, então vamos lá. Já sabemos que não é esta opção, visto que grew up, grew, né, é passado do verbo grow. Vejamos a B. A B, ela faz o seguinte, ela coloca o sujeito she e o verbo goes no presente, conjugado, no presente simples. Ela vai para a escola de carro. She goes to school by car, certo? Então, essa aqui é a forma afirmativa do verbo go no presente, tá? Muito bem. Ótimo. Então, também não é o que eu quero, tá? Vejamos a questão, a opção C. Olha lá, diz o seguinte, she has gone to school by car. Opa, peraí, que eu estou identificando a locução aqui e posso observar que ela tem um auxiliar. Esse auxiliar é o has, olha lá. Se o auxiliar é o has, eu já sei que é o quê? Perfect. E aqui no caso ele está no presente, então isso aqui é o present perfect. Olha só como é que fica o verbo go no particípio, é o gone, certo? Tudo bem? E aqui o que eu quero é o quê? É o simple past, é o que eu estou procurando, simple past. Bem, comparando a letra C com a D, você observa o quê? Que você tem um auxiliar aqui também e você tem o verbo principal no particípio. Só que esse auxiliar, ele não está no presente, ele está no passado. Então, essa estrutura aqui é o quê? Past perfect, tá? Então, também está descartada. E aí, a resposta, letra D de dado. She went to school by car. O passado de go é went, certo? Então, gente, como vocês podem observar, eu já resolvi duas questões e não li o texto. São questões totalmente fora da interpretação do texto. Aqui o que vale é o quê? É o conhecimento gramatical. E eu vou passar para vocês o máximo de detalhes para ajudar na hora da feitura da prova, certo? Então vocês anotem, vocês procurem estudar esses verbos, o passado e o particípio, porque a banca gosta desse tipo de questão, ok? Muito bem. Então agora nós vamos resolver uma outra questão. Ela não necessita, né, ela pode ser feita sem a leitura do texto. E a questão é a questão de número 9. Olha lá, diz assim, the best example of a possessive pronoun. Estão lembrados que eu coloquei aqui no cantinho aqui possessivo adjetivo, né? Muito bem, e agora ele pede, né, para que você identifique aí quem é, né? Quem é que the best example of a possessive pronoun is. Só que eu esqueci um detalhe aqui. Nós temos que, eu vou sublinhar para vocês, porque eles destacam as palavras
que podem ser, né? Você vai escolher entre o destaque aqui, ó, o que pode ser um possessivo, tá? Então vem assim na prova. Vamos lá. Ó, tá. Olha lá. Então diz o seguinte, vamos começar da letra E para a letra A. Diz assim, committed in part of a no person left behind generation. Generation Y is loyal, committed and wants to be included and involved. Né? Então nessa parte aqui, a palavra committed, ela pode ser classificada como pronome possessivo. Bem, pronome é a palavra que substitui o nome, tudo bem? Ok, beleza. Quando você vê aqui, ó, a geração Y, ela é. Então, se ela é o predicativo, né? Logo depois, você vem aqui, ó, loyal, ela é fiel, loyal. Ela é committed e quer ser incluída, né? E tá envolvida aí nos processos, né? Interagir e tudo mais. Beleza, olha lá. Você pode observar que a palavra committed está funcionando como um adjetivo, tá? Só uma dica, essa terminação ED, ela pode marcar o passado simples. Nós vimos aqui há poucos minutos o passado do verbo grow, que é grew. Isso aqui é um passado irregular. Agora, há verbos como o verbo play, por exemplo, cujo passado é o quê? Played, é um verbo regular. Quando isso aparece, nossa, é uma bênção pra gente, facilita bastante. Você consegue identificar, né, que esse ED pode marcar o passado, pode marcar o particípio ou pode marcar um adjetivo, que é o caso aqui, né? Aqui você tem o verbo que? Commit, né? E o verbo commit é o verbo comprometer-se, né? Tá? Aí na prova eu queria que vocês fizessem um ajuste aí, tá faltando um Tzinho aqui, committed, né? Tá? Ótimo, então vamos lá. Então você tem o verbo commit, que é comprometer-se, e ele tem a forma ED aqui, não sendo usado como passado, né? Mas só comprometeu, né? Não, mas é comprometido, né? É o particípio sendo usado, né? Com essa ideia de adjetivo, tá? Muito bem. Então, nós vamos agora passar para a letra D de dado. E ela diz o seguinte, ó, they appreciate being kept in the loop. Opa, peraí. They appreciate being kept in the loop. Aqui, ó, já temos uma oração. E nessa oração, você pode observar que você tem o sujeito, ou seja, isso é pronome? Mas pronome pessoal do caso reto. Ele ocupa o lugar do sujeito. Então já está descartada a opção de possessivo, né? Bem, subindo aqui para a letra C, você tem this, as law firms compete for available talent, employers cannot ignore the needs, desires and attitudes of this vast generation. So, cannot ignore the needs, desires and of this vast generation. This generation. Generation é geração. E o this, né, é o pronome demonstrativo. Esta geração, ok? Tá? Então, ele não atende aqui. Ele é pronome, mas não é possessivo, e sim demonstrativo. A letra B. While older generations may view this attitude as narcissist. While é enquanto. Enquanto, né, gerações, o quê? Anteriores, mais velhas, né, older, podem encarar essa atitude como narcisista, né? Então esse while, ele trabalha, né, fazendo essa while, né? Enquanto um faz isso, o outro faz aquilo, ou, né, também tem a ideia de oposição, embora, né? Mas aqui é essa a ideia. E a resposta, né? Generation, they're in generation Y, legal professionals are in their 20s and are just entering the workforce. Ou seja, geração Y, né? Os profissionais dessa geração, eles estão, né? O que? Nessa faixa de 20 anos, né? Nos seus, né, 20 e poucos anos,
no seu, no dele, né, deles, né? Esse aqui é o pronome possessivo, né? O possessivo adjetivo, para ser mais específico. Você tem aqui 20s, é a década, é 21, 22, 23, 24, né? E no caso aqui, ele está fazendo o que? Ele está adjetivando, né? Nos seus 20 e poucos anos. Então essa é a resposta da questão número 9. Bem, nessa primeira aulinha, nós já resolvemos 3 questões e não lemos o texto ainda, tá? No próximo bloco eu volto com mais questões. Até lá, tchau!